Subou o quê? As orações subordinadas, né? A gente já viu Achei que era as orações... Hã? Achei que era sabotada, deu oxe. Tá, a gente viu as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? A gente já viu as conjunções coordenativas, né? E aí nós vimos as orações subordinadas, que são as substantivas, né? E as adjetivas, e faltou agora as adverbiais, tá? Então, a oração adverbial, ela vai ter a função de advérbio, tá? Então, só recapitulando, né? O que é uma oração subordinada? Quando exerce a função sintática sobre a outra, ou seja, depende da outra frase que estabelece sentido completo. Então, você deve lembrar que a coordenada é aquela oração independente, ela não precisa da outra oração para ter sentido. E a subordinada, o próprio nome já diz, ele é subordinada à primeira oração. Beatriz entrou. Ela é subordinada à primeira oração, que é uma oração principal, né? Então, as orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Nós já vimos as substantivas, nós já vimos as adjetivas e hoje a gente vai ver as adverbiais, né? Aí tem as substantivas, são aquelas que têm função de sujeito, que ela é subjetiva, completiva nominal, apositiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, né? Completiva nominal, acho que eu já falei. Né? E as adjetivas, né, que é a restritiva e a explicativa. Né? E hoje a gente vai ver, então, a adverbial. Tá? Então, a oração subordinada adverbial exerce a função de advérbio e funciona como adjunto adverbial. As adverbiais são causais, né, comparativa, concessivas, condicionais, conformativa, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Tá? Essas são as adverbiais. Oração subordinada adverbial consecutiva, ele exprime uma consequência, né? E as conjunções consecutivas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Por exemplo, o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, eu tenho a primeira oração. O palestrante falou tão baixo, primeira oração, e a segunda oração de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. A primeira oração, o palestrante falou tão baixo, vocês lembram que é a oração principal, e eu tenho a segunda oração, que ela é subordinada à principal. Como eu tenho uma conjunção integrante aqui de forma que, né, e ela é consecutiva, aqui eu vou ter então uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas, né? Então, as pessoas da torcida gritaram tanto, oração principal, que ficaram roucas, consecutiva, oração subordinada adverbial consecutiva. Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Né? Oração principal, né? E de modo que acabou sendo feliz, oração subordinada à oração principal. Como eu tenho aqui uma conjunção de modo que é consecutiva, oração subordinada, adverbial consecutiva. Ela estudou tanto, oração principal, tanto, ela estudou tanto, tanto que foi aprovada no concurso, oração subordinada, adverbial consecutiva, porque eu tenho o advérbio tanto que, tá? Conjunção tanto que. Aí nós temos a causal, né? Como o próprio nome já diz, as orações subordinadas causais e adverbiais causais exprimem causa ou motivo, sendo a conjunção integrantes adverbiais são porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que e desde que. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Né? Primeira oração, não fomos à festa, é a oração principal.
Visto que está chovendo muito, está na função de advérbio, né? De causa, e eu tenho a conjunção aqui, né, integrante, que é visto que. Então, oração subordinada adverbial causal. Não vou trabalhar hoje, porque vou ao médico. Oração principal, porque vou ao médico, né? Está subordinada a oração principal, com a função de causa, né? Eu tenho conjunção adverbial aqui, porque vou ao médico, né? Não vou trabalhar hoje, né? A causa, porque vou ao médico. Oração subordinada adverbial causal. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Veja que aqui a oração principal está no final, tá? Então, já que está aqui o advérbio, né? A conjunção adverbial aqui. Então, já que está calor, a primeira oração é a oração subordinada adverbial e a segunda oração vai ser a oração principal. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Também, primeira oração, uma vez que, né? É a oração subordinada adverbial causal. E a segunda oração vai ser a oração principal. A comparativa. Comparativa exprime comparação, né? As conjunções adverbiais comparativas são como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, que, nem, que, combinado com menos ou mais, né? Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Então, estou comparando Paula com seu irmão, tanto quanto. A primeira oração é a oração principal. Eu tenho aqui a conjunção adverbial, né, a comparativa tanto quanto. Né? Então, aqui vai ser a oração subordinada adverbial comparativa. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Oração principal, como, comparativo, ficar esperando, adverbial comparativa aqui. Meu pai age como já agia meu avô. Estou comparando, né, meu pai com meu avô, como. Adverbial comparativa, né, e aqui, oração principal. Joana não foi tão esforçada quanto deveria. Ó, tão quanto, né? Tão quanto. Então, tão esforçada quanto deveria, vai ser oração subordinada adverbial comparativa, e Joana não foi, vai ser oração principal. A outra adverbial nós temos a concessiva, né? Exprime uma permissão, tá? Concessiva vem de permissão, de conceder. As conjunções integrantes adverbiais concessivas são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese, em que pese. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Luciana gosta muito de dançar, a primeira oração, que é a oração principal. Embora esteja com o pé quebrado, vai ser a oração subordinada adverbial concessiva, porque eu tenho a conjunção integrante adverbial concessiva, que é embora aqui. Veja que aqui, né, novamente, eu tenho a oração subordinada como primeira oração. Embora seja de risco, concordo com a realização dos negócios. Então, oração subordinada adverbial concessiva e oração principal com a realização dos negócios. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Oração principal, e mesmo que eu tenho a conjunção integrante adverbial, mesmo que concessiva, mesmo que você seja contra. Então, adverbial concessiva, essa aqui. Embora não merecesse, eu tenho embora, tá vendo? Oração subordinada adverbial concessiva, e recebi a promoção, vai ser a oração principal.
condicional, né? O nome já diz, exprime o que? Condição, né? E as conjunções adverbiais são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Iremos à festa, desde que não chova. Iremos à festa, oração principal, desde que está a conjunção integrante aqui, adverbial. Desde que não chova, oração subordinada adverbial condicional. Se ele cumprir sua parte de acordo, ó, se ele, né, condição, então adverbial condicional aqui, poderemos seguir conforme planejado, oração principal. Caso você não saia de casa, né, caso, adverbial condicional, passo por lá para te ver, oração principal. Caso você precise desabafar, subordinada adverbial condicional, ligue para mim, oração principal. Conformativa, né? Exprime conformidade. As conjunções adverbiais são conforme, segundo, como, consoante, de acordo, né? Conformativa, conformidade, de acordo. Consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar, né? Bom, de acordo com as regras de conduta, Antenor preferiu alertar. A conjunção conformativa está na primeira frase, então aqui vai ser oração subordinada adverbial conformativa. E Antenor preferiu alertar, vai ser oração principal. Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Né? Oração principal, conforme minha avó me ensinou. Oração subordinada adverbial conformativa. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Oração principal, segundo as regras estabelecidas pelo comitê, né? Eu tenho a conjunção aqui, adverbial, né? Subordinada oração principal, oração subordinada adverbial conformativa. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Oração principal, fiz a dieta conforme, né? Subordinada oração principal, orientou a nutricionista. Eu tenho a conjunção integrante adverbial conforme, então oração subordinada adverbial conformativa. Final, né? As adverbiais finais exprime o que? Finalidade, a fim de que, para que e por quê. Estamos aqui para trabalhar. Né? Estamos aqui, oração principal, para, né, com a finalidade de trabalhar. Então, oração subordinada adverbial final, né, está subordinada à primeira oração, que é a oração principal que estamos aqui. Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Oração principal, todos se esforçaram. Para que tudo desse certo, né? Oração subordinada adverbial final. Para que? Eu tenho a conjunção final aqui. Aluno estudou durante muitas horas, a fim de que, né, com a finalidade de, né, não reprovar. Oração principal, aluno estudou durante muitas horas, a fim de que não reprovasse, está subordinada à oração principal, né? E a conjunção adverbial, né, está aqui, a fim de que? Então, oração subordinada adverbial final. Preparamos muita comida, a fim de que todos possam se alimentar. Oração principal, preparamos muita comida, a fim de que todos possam se alimentar, está subordinada à oração principal. A fim de que, oração subordinada adverbial final, porque eu tenho a conjunção integrante aqui adverbial, a fim de que. Tá? Temporal, né? Nome também já diz, exprime circunstância de tempo. Né? As conjunções temporais, adverbiais temporais são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que.
Enquanto ele se diverte, nós trabalhamos, né? Aqui a oração subordinada adverbial está na frente, né? Ó, enquanto ele se diverte e nós trabalhamos, vai ser a oração principal. Então, a oração subordinada, a oração principal, né, está antes, ó. Quando ouço esta música, penso em você. Quando, né, eu tenho a conjunção adverbial temporal, então, oração subordinada adverbial temporal, penso em você, subordinada à oração principal, penso em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Mal entrei no banho, oração subordinada adverbial, temporal, o telefone tocou, oração principal. E por último, a última subordinada adverbial, ela é proporcional, né? Que exprime proporção. As conjunções proporcionais são a proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais e quanto menos. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. À medida que, ó, está na primeira oração, né? A conjunção adverbial está na primeira oração, à medida que o tempo passa, oração subordinada adverbial proporcional. Está subordinada à oração principal, estamos mais distantes. Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações, né? Então, quanto mais estudo, oração principal, oração subordinada adverbial proporcional, né? Menos dificuldades tenho nas avaliações, oração principal. Quanto mais independente a filha ficava, né? A proporção que, né? Posso mudar uma conjunção por outra quando tiver alguma dúvida. Quanto mais independente a filha ficava, a proporção que ela ficava independente, né? Mais sozinha a mãe se sentia. A oração principal está aqui e aqui a oração subordinada adverbial proporcional. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava, né? Então, ele melhorava sua forma física, vai ser a oração principal. E à medida que treinava, ó, à medida que eu tenho o advérbio, advérbio proporcional aqui, à medida que. Oração subordinada proporcional, está aqui por último, está? Subordinada à oração principal, tá? Então, hoje a gente acabou com as orações subordinadas. Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 371, 371 e 372, para a gente corrigir aí na sequência, ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Tudo certo? Não, professora, tudo certo. Tudo certo. Então tá bom, gente. Então eu tô saindo porque eu tenho outra aula agora. Falou? Até mais. Ok, então. Beijo. Até, professora. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.